Bom dia, bom dia, bom dia, abençoado seja o nosso dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é para todo sempre, o nosso Senhor, Salvador, Libertador, aleluia. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã de quarta-feira? Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, e nós vamos ler o versículo de número 33, parte B, que diz assim: Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é imutável. E aqui, nesse momento, o Senhor Jesus estava ali reunido com seus discípulos, um pouco tempo antes de ser preso, ser crucificado e derramar o seu precioso sangue na cruz do Calvário. E ele estava ali ensinando os discípulos dele que eles teriam aflições nesse mundo, mas que eles teriam que ter bom ânimo. E Jesus poderia parar só por aí, mas ele continuou e disse: Eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, também somos seus discípulos e também teremos aflições nesse mundo. E o interessante nessa passagem é que Jesus, Filho de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Deus Filho, nesse momento, ele quer nos dizer que quando ele esteve nessa terra, Jesus, ele encarnou, né, num corpo físico. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele veio a esse mundo para nos mostrar, para ser o exemplo. Deixa eu tentar explicar de uma maneira que fique bem fácil de você entender. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele sentiu calor, ele sentiu fome, ele teve sede, ele se sentiu cansado, ele dormia, né? Então, assim, ele foi 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Então, o que o Senhor quer nos dizer? Que ele entende o que nós sentimos. O Senhor entende as nossas dores, as nossas limitações, as nossas aflições. Vou dar um exemplo que vai ficar assim bem claro de você entender. Muitas pessoas podem ter uma visão errada de quando Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. As pessoas podem pensar assim: ah, mas ele é Deus, é fácil ele falar que ele venceu o mundo. Não. Quando a gente tem a ótica correta, a gente olha para Jesus nesse momento e ele, como ser humano, ele foi tentado, porém, ele venceu a tentação. Jesus, como eu disse, ele entende as nossas dores, ele entende as nossas limitações. E eu vou exemplificar para que fique bem claro para você, meu irmão e minha irmã. Uma mulher chega para um homem e diz: Nossa, eu tô com muita cólica mesmo. O homem pode virar para a mulher e dizer: Ah, eu imagino. E realmente ele pode imaginar, mas ele não sabe exatamente o que aquela mulher está sentindo, porque ele nunca vivenciou aquilo, porque ele nunca teve uma cólica. A mesma coisa é uma mulher quando está com dores de parto. Ela pode chegar para um homem ou até mesmo para uma mulher que nunca ficou gestante, nunca pariu, e falar: Meu Deus, eu não estou aguentando mais essa dor, está doendo muito. E a pessoa pode virar para ela e falar assim: eu imagino. Realmente a pessoa pode imaginar, mas ela não tem noção nem proporção do tamanho daquela dor, porque ela não viveu aquilo. Mas Jesus viveu entre nós. Jesus se fez carne, né? O Verbo se fez carne. Ele passou por dores, ele passou por aflições. E o que Jesus
fazia, ele andava em comunhão com o Pai, porque ele é um com o Pai. E a palavra do Senhor diz que nós hoje também somos um com Ele. Então que a gente venha estar se fortalecendo a todo tempo no Senhor, porque nós teremos sim aflições. E nós só venceremos as nossas aflições se nós permanecermos enxertados na videira viva, que é o Senhor Jesus. Se nós seguirmos o exemplo que Jesus nos deixou, a dependência do Pai, a comunhão com o Pai. A todo tempo o Senhor buscava em Deus, Pai, direção, fortalecimento, e assim tem que ser na vida daqueles que creem no Senhor Jesus. O Senhor deixou o Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso consolador. Então é nele que nós temos que buscar, é a ele que nós temos que estar pedindo direção, fortalecimento, sabedoria, entendimento, força, alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E aqui o Senhor disse, né, que ele disse todas aquelas coisas para os discípulos para que eles tivessem paz. E o Senhor também nos dá a paz que excede todo entendimento, que o mundo não entende, não compreende. Mas em nome de Jesus, que essa paz reine sobre a tua vida. Eu sei que nós passamos por momentos de aflições, por momentos de luta, muitas das vezes por momentos de desânimo, mas que em nome de Jesus o seu ânimo venha a ser renovado nessa manhã. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e o Senhor é contigo a todo tempo, a todo momento, mesmo que você não veja. Muitas das vezes no meio da tempestade a gente não consegue enxergar Jesus, como os discípulos naquela tempestade no barco. Estavam todos apavorados e imaginavam que era um fantasma, mas não. Deus é contigo. E é nele que você encontra abrigo, refúgio, fortaleza, descanso, em nome de Jesus. Amém? Que tenhamos um dia abençoado, produtivo, próspero, feliz e que a boa mão do Senhor permaneça sobre a nossa vida, em nome de Jesus.